Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos. Daremos início ao estudo sobre circunferências e as formas de representá-las através de uma equação. Nessa videoaula, apresentarei a forma reduzida da equação da circunferência. Para que possamos determinar a equação reduzida da circunferência, nós precisaremos apenas de duas informações: a medida do raio da circunferência, representada pela letra maiúscula R, e o par ordenado correspondente ao centro da circunferência. Temos aqui a equação reduzida da circunferência. X e y correspondem à abscissa e à ordenada de um ponto qualquer pertencente à circunferência. A e B são, respectivamente, a abscissa e a ordenada do centro dessa circunferência. E R maiúsculo é o seu raio. Note que, necessariamente, para que exista essa circunferência, R precisa ser maior do que zero. Nós temos aqui um simulador da equação reduzida da circunferência em relação à posição que essa circunferência ocupa no plano cartesiano. Então, note que conforme eu altero o centro dessa circunferência ou o raio, a equação reduzida também se altera. Vamos analisar essa posição. O centro da circunferência foi posicionado no par ordenado 3 e 1 e nós estamos utilizando o raio de 2 unidades. Considerando que a abscissa do centro é igual a 3, na equação reduzida aparece o menos 3, porque é o oposto do valor da abscissa. Da mesma forma, temos que se a ordenada é 1, na equação reduzida aparece menos 1, porque é o oposto. Igual ao raio ao quadrado. Então, 2 ao quadrado igual a 4. Vamos simular novamente. Vou alterar agora o raio para 3 unidades. E o centro da circunferência ficou posicionado no par ordenado menos 4 e menos 2. Como a abscissa do centro é menos 4, note que na equação reduzida aparece o mais 4, porque é o oposto. A ordenada sendo menos 2, na equação reduzida aparece o mais 2. O raio é igual a 3, logo 3 ao quadrado igual a 9. E por último, eu vou centralizar essa circunferência na origem do plano cartesiano, no ponto 0, 0. Vou utilizar um raio igual a 4 unidades e verifiquem, analisem como ficou a equação reduzida dessa circunferência. Não aparece nem a abscissa, nem a ordenada do centro da circunferência, justamente porque os seus valores são nulos, né? Ele está centralizado no par ordenado 0, 0. Então, toda vez que você notar esse formato de equação, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a algum número que corresponda ao quadrado do raio, você sabe que se trata de uma circunferência centralizada na origem do plano cartesiano. Eu vou disponibilizar esse link para vocês, para que vocês possam explorá-lo um pouquinho mais. Vamos resolver alguns exercícios? Primeiro, determine a equação reduzida da circunferência de centro na origem e raio 3. Note que o exercício nos forneceu as duas principais informações. Nós temos o valor do A, que é 0, do B, que é 0, e do R, que é 3. Então, basta pegar essas informações e substituir na equação reduzida. Ficará x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado igual a 3 ao quadrado. Efetuando os cálculos, nós temos a equação reduzida dessa circunferência. Exemplo 2. Determinar o centro e o raio da circunferência, que tem como equação x menos 7
ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado igual a 121. Nesse caso, quando o exercício fornece a equação e ele quer saber o valor do raio, a posição do centro, basta compará-la ao formato da equação reduzida da circunferência. Então, note que no lugar do A, nós temos o 7. No lugar do B, nós temos o menos 2. Note que na forma reduzida é menos a ordenada. Então, aqui é menos 2. O valor de B, menos 2. E o raio ao quadrado, que é 121. Então, o valor do raio será a raiz quadrada de 121, que é 11. Assim, com essas informações, nós concluímos que o centro da circunferência é o ponto 7 e menos 2 e o raio tem medida 11. Exemplo 3. O objetivo desse exercício é, dado uma circunferência posicionada no plano cartesiano, determinar a sua equação reduzida. Note que o exercício nos forneceu o centro da circunferência, porém não temos o raio. O que temos é um ponto P pertencente a essa circunferência. O ponto P ele é formado pela abscissa 0 e ordenada 4. Como dito anteriormente, na forma da equação reduzida, o x e o y correspondem respectivamente à abscissa e à ordenada de um ponto qualquer sobre a circunferência. Então, é o x, a gente deve substituir pelo 0, o y pelo 4. A e B correspondem à abscissa e à ordenada do centro dessa circunferência. Efetuando os cálculos, nós vamos encontrar o valor do raio, que é o que o exercício não nos forneceu à medida que a gente precisava. Nesse caso, o raio é igual a raiz de 13. Agora, nós devemos novamente pegar a forma da equação reduzida e substituir nessa equação o raio encontrado e o centro da circunferência dado pelo exercício. Com isso, temos a equação reduzida da circunferência dada. Exemplo 4. O objetivo desse exercício é verificar se um ponto, no caso ponto A, pertence ou não a uma circunferência dada. A resolução desse exercício é bem simples, basta substituir o ponto A na equação reduzida da circunferência. O 7 foi substituído no lugar do x e a ordenada 2 foi substituída no lugar do y. Aqui temos os cálculos da igualdade. Concluímos que essa igualdade ela é uma sentença verdadeira, 25 é igual a 25, logo o ponto A pertence a essa circunferência. Caso tivéssemos aqui uma diferença, então o ponto dado não seria pertencente à circunferência. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado. Bons estudos!